Olá pessoal, tudo bem? Ser de luz quer dizer ser de razão, do Logos. Razão é a ciência da lógica, certo? E a lógica é o que é racional. Como eu venho fortemente colocando nos meus outros vídeos essa palavra, essa assiduidade, só é real o que é racional. A ciência da epistemologia, que é o estudo sobre o conhecimento, teoria do conhecimento. Então, sejam muito bem-vindos, aqui vai a minha saudação, Uka Victor, da Quantum Light, eu me chamo Pedro Victor, e vamos conversar hoje a respeito sobre sinaptogênese, paciência, né? Sem paciência a pessoa fica histérica, né? Fica em busca de alguma fonte de valor, alguma resposta, né? E essa resposta, ela às vezes pode atunar o sujeito a uma incongruência metapsicológica e neuropsicológica com seus sintomas. Se tiver algum quadro psicopatológico, é óbvio que vai faltar uma clareza ao sujeito em obedecer à lei. E a lei, como todos nós já sabemos, que eu venho assiduamente falando e repetindo, a lei é o amor, a lei é Deus. E assim a gente consegue caminhar seguro, saudáveis, né, meus confrades, né, confraria? Então que paciência, essa palavra, né, até mesmo nominalmente sugere, né, paz de Deus e ciência, ou seja, conhecimento. O produto, né, a substância, a propriedade do ser em si mesmo. Ou seja, paz e ciência. Ciência vem do latim scindere, é uma parte de Deus que nos traz o fundamento consciencial, né, a base do negócio, a base da estrutura, para que possamos nos enganjar e agir com congruência lógica, respeitando a moral, respeitando a ética, respeitando, lógico também, né, o antagonismo social, que é a alteridade radical, e superando até mesmo o grafo do desejo, né? O desejo não probo, o desejo instintual, né? Mas até mesmo os instintos têm a revelar algo de positivo. Porque quando a gente age por instinto, né, o ser animal, né, a parte mais humana da natureza, né? E ser humano não é somente agir conforme os instintos da natureza. Ser humano é ser nobre, ser forte, né? Apesar das fraquezas, da fragilidade do ser humano, é bom ser humano, né? E ser humano é ser igual a Deus, porque nós fomos criados à imagem e semelhança do divino.
Entendeu? Então, se temos que consertar dentro de uma psicopatologia algo que está faltando, é derrisório que, sem a devida assistência neuropsicológica, psicológica, psicanalítica, psiquiátrica, psicossocial, seria quase que uma missão infrutífera. Mas a missão é frutífera se agirmos com paciência. E agindo com paciência, detemos o nosso caráter, a baliza da ética, para que possamos alcançar um objetivo que seja favorável à sociedade, que seja de produzir valor. E a sinaptogênese, ela não ocorre da noite para o dia, né? Apesar de que, como todos nós sabemos, o sangue de Cristo tem poder. E assim que a gente merece o sangue de Cristo e a gente age dentro do sangue de Cristo, dentro da verossimilhança, para que possamos estar antenados ao divino, à força do eterno, nós podemos conseguir alcançar a nós mesmos, dentro de nossa profundidade, e observar quais são os sintomas psicológicos, do que é patológico, do que é irracional, e assim podemos crescer na vida, ajudando um ao outro, se ajudando, não é mesmo? E a melhor ajuda, é claro, não acontece no mais tardar dos dias. A melhor ajuda é aquela onde é identificado o problema, a raiz dos sintomas, para que assim se possa prescrever uma rotina árdua, porém fortalecida, de que, tendo paciência e calma, estamos coadunados, né, a liberdade de expressão, a liberdade de personalidade, a liberdade de vivência. E quando eu falo sobre liberdade, eu não falo em fetiche, eu não falo em clínica psicanalítica, eu falo sobre a transcendência da clínica psicanalítica em detectar o que está sendo irracional. E nesses tempos, né, de muito ânimo, né, exagerados, né, esses ânimos às vezes não são corretos, não são fundidos dentro de sua própria estruturalidade, do caráter do senso crítico e da ética para com a moral, de que o sujeito sintomático, para a sua sinaptogênese, né, deve ter algo de comum para a ciência, do que é científico, e retratar e tratar os sintomas do patóis, do que é irracional. Porque se não for assim,
o sujeito pode descambar em muitos outros sintomas, em muitos outros significantes do subconsciente, do ego, não é mesmo? Então, para que possamos estadiar uma lavada, no mais popular do juízo crítico do termo, né? Temos que apaziguar os ânimos e sermos pacientes para que possamos agir com virtude. E virtude é a ciência da luz. A gente ganha mais clareza, a gente tem mais clareza quando a gente age com virtude, superando as adversidades, de que o senso crítico, ele é notório, né? Como eu venho falando, né, nos vídeos anteriores, a notoriedade de algumas coisas. O senso crítico, ele é incrível, porque sem senso crítico o sujeito fica desalinhado e fica alienado ao seu protótipo do ego. Você deve ter um ideal de ego, com certeza. Você deve ter um planejamento de carreira, com certeza. Você deve ter suas rotinas, com certeza. E conscientes ou inconscientes, elas são o suprassumo da benevolência e da beatitude, do caminho para a santidade. Então quando eu me refiro à sinaptogênese neuropsicológica do sujeito, eu exauro a sistemática tanto da senso-percepção do senso crítico, como da moralidade do que é racional. Porque se você está batendo algum quadro, dá um exemplo aqui sobre o quadro das manias, né? Do que estava sendo irracional, do que não estava sendo de juízo, né? De discernimento, do que é uma imaginação, um campo imaginário, do que é uma inveja, do que é um mal olhado e do que é certeza. Então, para que possamos estar de bem com a vida, é preciso amar. Mas esse amor, ele não é o amor mundano. É o amor maior que eu, né? E esse amor maior que eu é a humildade em relação a Deus. E Deus é maior que tudo. Então a gente digere e retorna à morada do santo, no idealismo alemão e até mesmo na espiritualidade, como seres espirituais, né? Como seres de um novo tempo, como seres de um fundamento, né? De uma base sólida, né? De uma estrutura de castelo, né? De moradia. É que essa moradia do santo vai firmando cada passo, né? E quando eu falo passo, eu me refiro ao significante do discurso. E na análise do discurso, temos que ter em mente, né? Temos que ter consciência na neuropsicologia de que nem todo discurso para a epistemologia crítica da dialética
é verdadeiro, né? O discurso verdadeiro é aquele discurso onde é científico, ciência exata, filosofia, amor, sabedoria, exato, verdade, retilínea, luz de Deus. E para dar vazão, né, a voz, né, porque a voz ela é a ideia burguesa, né, de consumo, de geração de valor também, para que na voz tenhamos o mais de gozar, ou seja, o lucro. É pela voz onde se materializa o que o sujeito tem de diferencial para oferecer à sociedade. E a comunicação, ela é outra ideia também capitalista, né? De geração de valor. E quando a gente começa a gerar valor, meus queridos assistentes, seres de luz, não é somente o valor para si agregado, mas o valor para todos agregado. E no agregado político, temos que ter noções, né, do que é correto afirmar e do que é incorreto afirmar. Então, com muita paciência e resiliência, que nós vamos dando continuidade à ética. Uma ética brasileira, uma ética firme, uma ética forte, uma ética de todos para com todos. E eu ouso intentar aqui uma superética da democracia pura e, sobretudo, no que as consequências dessa democracia pura podem causar, que podem ser a dissolução, né, ou transformação dos aparelhos ideológicos de reprodução do Estado para um Estado democrático de direito, como é de direito, na jurisprudência da escola justnaturalista quanto positivista. Então temos que ter fé e acreditar também, sobretudo ter determinação para agirmos diante dos riscos, dos preconceitos, preocupações, ansiedades, e ter atitude. A tomada de consciência pela atitude ela é fundamental, porque quando você está gerando valor numa sistemática de juízo, num discurso crítico, você está começando a entender e começando a aprender consigo mesmo. Porque não há professor maior do que o seu professor interno. A voz do seu coração, a voz do que o seu coração quer dizer, porque é direito seu, é inalienável. É direito privado inalienável. Então, quando temos toda essa agalma, né,
da percepção do juízo, podemos discernir com observância de amor e compaixão para com o que é firme no discurso, em relação à luz que o discurso traz. E o discurso traz paz. O discurso é paz. Devo ter pronunciado errado ali a palavra paz. Em latim, paz vobiscum. A paz esteja com todos nós. Independentemente desse social chamado nós. Se é de um jeito ou de outro, Deus é maior. Então, que para dar uma conclusão a essa estratosfera, gente, eu acordei meia-noite. Enfim, para dar conclusão a essa estratosfera de ideação do discurso, que é ego, essa criação de ego que eu trago aqui para vocês, né? Sobre consciência, sobre estados alterados de consciência, sobre psicopatologia, neuropsicologia, sobre ciência, sobre virtude, sobre fundamentação teórica e metodologia aplicada, né? Nós angariamos poder não somente pelo que o passado tempo nos trouxe, porque é direito positivado. E o direito positivado é inegável. É um ajudando o outro e gerando valor, gerando mercado, gerando indivíduos prontos para o trabalho, pronto para o labor. E o labor, gente, começa primeiramente aqui, depois aqui, depois em qualquer outra região que você queira do seu corpo. Como você queira intentar o seu corpo, ou atentar ao seu corpo, aos prazeres carnais, ao epicurismo, ao estoicismo, nessa escola filosófica da Grécia Antiga. O hedonismo, né? Então, finalizando, gente, a paciência é um dom de Deus. É paciente o sujeito que age com Deus para sobressair da mazela do ócio, do tédio. Mas o tédio é uma estrutura que eu vou discursar em outro momento, não agora. Porque a libido do tédio tem relação à ansiedade existencial e desejo do inconsciente, desejo do sujeito em querer mudança. E na nossa pátria, ninguém está entediado, porque está todo mundo feliz. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima. Pátria Amada Brasil. Tchau.